Então, vamos começar. O presente trabalho vem para abordar o mecanismo de atuação da lisozima. Mas antes de apresentar, vamos primeiro fazer a apresentação da disciplina do discente. Esse trabalho é apresentado pelo discente Eric Ronald, da disciplina de termodinâmica do curso de Engenharia de Bioprocessos da UFPA. Certo? Então, vamos começar. O mecanismo de atuação da lisozima, antes da gente começar a falar como ele funciona, primeiro vamos abordar dois conceitos super importantes. O primeiro é de lisozimas, apresentar o que são, e peptídeos glicanos, que são super importantes para poder mostrar como funciona esse mecanismo, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto é que é apresentar a lisozima. Primeiro, o que é a lisozima? A lisozima ela é uma enzima, propriamente dita uma proteína, da família das hidrolases glicosídicas, que o próprio nome já diz, a hidrólise de açúcares, certo? E por ser uma proteína, ela é composta por diversos aminoácidos de variados tipos aqui, certo? Então, mas, assim, o que é a lisozima? Mas onde é que tá? Ela é uma proteína. Agora, onde é que a gente pode encontrar essa proteína? A lisozima, ela está presente em vários locais, tanto no corpo humano quanto fora dele. Um exemplo do corpo humano seria as mucosas, a mucosa nasais, a boca, entre várias outras. E também nas lágrimas, certo? Fora que também uma região de bastante abundância dessa proteína seria na clara do ovo, certo? A clara do ovo é super concentrada nessa proteína, ou seja, uma concentração grande dessa proteína na clara do ovo, ok? Assim, algumas funções dessa proteína, elas são de ação antimicrobianas. Elas são super importantes. Para entender isso, a gente vai continuar vendo o trabalho mais à frente, certo? Agora nós vamos apresentar os peptídeos glicanos, certo? O que são esses peptídeos glicanos? Eles são compostos de açúcares e aminoácidos. Eles são meio que uma cadeia composta por essas moléculas. E eles estão presentes na parede celular de bactérias. A estrutura da bactéria, a estrutura da parede celular, há uma camada de peptídeos glicanos, que é esse composto de açúcares e aminoácidos, certo? Então, assim, esses açúcares eles possuem uma composição um pouco específica. Por exemplo, nesse polissacarídeo do peptídeo glicano, como é que ele é composto? Então, ele é composto por uma forma alternada de N-acetilglucosamina, também conhecido como NAG, e N-acetilmurâmico. São esses açúcares aqui, ó. Tá vendo? N-acetilglucosamina e o N-acetilmurâmico. E esses açúcares, eles estão juntos, eles estão compactos por uma ligação beta-1,4. Essa ligação bem aqui, ó. E isso aqui vai formar toda a cadeia de peptídeo glicano, junto aos aminoácidos, certo? Esse aqui, ó. Esse aqui é uma estrutura de peptídeo glicano, claro, uma parte da bactéria Staphylococcus aureus. Tá vendo? Como podemos ver, apresenta aqui a camada de açúcar, a composição de açúcares. Seria essa composição de açúcares? Seria basicamente isso aqui, ó. E a composição de aminoácidos, certo? Então, se fôssemos fazer uma abordagem bem resumida da função da proteína, nós poderíamos destacar que ela ataca o peptídeo glicano, aquele apresentado anteriormente, que é composto por NAN, NAG. Ele ataca esse peptídeo presente nas cápsulas bacterianas e vai hidrolisar as ligações beta-1,4, aquelas ligações que tem um oxigênio bem aqui, entre os dois resíduos de açúcares, certo? E aqui ele faria a quebra dessa ligação. Mas se a gente quiser fazer uma abordagem um pouco mais criteriosa, um pouco mais detalhada, podemos introduzir essa questão aqui. A enzima, ela possui uma grande fenda em seu sítio ativo, certo? E essa fenda permite que essa proteína possa se ligar em até 6 resíduos de polissacarídeos.
aqueles 6 resíduos variados, alternados de NaN e NAG, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando esses 6 resíduos estão ligados ao sítio ativo da proteína, a hidrólise vai acontecer exatamente nesse resíduo, entre esses dois resíduos aqui, entre o resíduo 4 e o resíduo 5. Mas por que acontece isso? Então, a localização da hidrólise ela pode estar de alguma forma relacionada a uma questão de energia livre da ligação do quarto resíduo, certo? Que pode ser, digamos, a ligação mais fraca entre os 6 resíduos. E pensa-se que essa fraqueza pode refletir a distorção do açúcar do resíduo 4. Então a gente pode analisar da seguinte forma. Bom, aqui nesse caso nós já podemos notar a presença da proteína acoplada ao grupo de polissacarídeos, certo? O que podemos notar é que nessa fenda dessa proteína há a presença de dois grupos ácidos, que um é o GLU35 e o outro é o ASP52, certo? E o que podemos notar é que o grupo carboxila do ASP52 está em um ambiente muito polar, certo? E o grupo carboxila do GLU35 está situado em um ambiente de elétrico relativamente baixo, relativamente baixo, claro, de uma bolsa principalmente hidrofóbica, certo? O que podemos notar? Que essa mudança vai fazer com que nós notemos esse mecanismo da enzima, que é mais aceitável, né? Que o aspa ele vai doar o próton para ligação ele vai transferir o próton para a ligação entre uma unidade polissacarídica 4 e 5, ou seja, ele vai doar o próton para, por exemplo, para esse camaradinho aqui, o carbono do NAN 4. E com isso, a ligação beta 4 que ele fazia vai se quebrar, certo? E vai se ligar com um hidrogênio que o glutamato aqui, o oxigênio do glutamato acabou perdendo. E com isso, o que vai acontecer? Vai se gerar o primeiro produto. O primeiro produto é esse camaradinho aqui. E o que aconteceu com aquele oxigênio? Aquele oxigênio ele ficou negativo exatamente por ter perdido uma ligação de hidrogênio. Só que, como podemos observar, ainda há uma ligação aqui com um dos açúcares do polissacarídeo, certo? E o que vai acontecer? Esse outro camaradinho ele vai se transformar em um outro produto, que é exatamente esse processo aqui. O que vai acontecer? Só que nesse caso, há a presença de água. É adicionado água aqui na reação. O hidrogênio da água, quando ele se dissocia, vai fazer a ligação com o oxigênio que estava negativo, ou seja, quando ele tinha perdido o hidrogênio anteriormente. E aquela ligação que estava presente com o restante da água, no caso a hidroxila, que sobra, ela vai fazer a ligação com esse carbono. O que vai acontecer? Ele vai clivar essa ligação, ele vai clivar e vai fazer com que o aspartano fique com saldo negativo de prótons, certo? E vai gerar um outro produto, que é esse bem aqui. Ou seja, aquela ligação acabou gerando dois produtos. E a enzima segue normalmente, certo? Então, essa enzima ela tem um papel bastante importante no nosso organismo. Com ela, a gente pode aderir à proteção em conjunto com outras proteínas, óbvio, em zonas que não podem ficar secas, permitindo um bom funcionamento e evitando doenças. Um fato a observar seriam os olhos. Quando a gente apresenta uma conjuntivite ou alguma coisa do tipo, nós podemos notar a falha dessa enzima, a falha dessa proteção, entende? E é basicamente isso. Esse é o funcionamento dela. Então, essas foram algumas referências utilizadas e é isso. Agradeço a atenção.